Existe um esquema de poder que está tentando se opor aos globalistas, que é o esquema russo-chinês. Isso. E o Putin, que é o cara que encabeça, para mim é o cabeça desse esquema, porque o movimento comunista é diferente a maneira do Putin agir da maneira da China. O Putin, ele tem um lado, por um lado é mais fácil para ele, porque ele tem matéria-prima, que a China não tem. Entendi. Então ele está sentado em petróleo, em gás. E um dos maiores países do mundo. Então já para ele já é uma vantagem. A China não tem matéria-prima, tem que comprar dos outros. A China não tem petróleo, a China não tem comida, tem que comprar. Então, a China, por mais que ela seja, ela é muito dependente do mundo. A Rússia não. A Rússia consegue produzir sua própria comida. A Ucrânia, principalmente, é o país mais agrícola ali. Então, mas a Rússia produz sua própria comida. A Rússia tem muito petróleo, muito gás e outras coisas. Então, ele já é mais fácil para ele. O que ele fez? Ele incorporou ao discurso dele o discurso conservador. Então, eu assisti o discurso dele ontem, eu estava assistindo, falando contra... pauta trans, pauta neutra. Toda a pauta LGBT, ele estava metendo E nada contra essas pessoas, tá? Mas isso está sendo usado de arma política, exatamente, viu? as pessoas estão sendo usadas. Exato. Pessoas de bem, pessoas homossexuais, pessoas com várias tendências, estão sendo politizadas e estão sendo usadas em massa de manobra de minoria. Exatamente. Minoria de massa de manobra. Pelos bilionários que a maioria da esquerda diz odiar. Exatamente. Antigamente eles usavam os proletários, agora estão usando minorias. Sim. Entendeu? E fazendo esse povo, assim, aderir a uma pauta que às vezes o cara não queria. Sim. Quer viver a vida dele tranquilo. Sim. Né? Que todo mundo tem direito de viver a vida tranquilo. Então, ele incorporou esse discurso e ele está convencendo muita gente aqui do Ocidente que nós que estamos frustrados com o progressismo, né, com essas pautas, estamos olhando para o Putin como esse cara vai salvar... Tava precisando de um Putin, né? A gente entende que até a guerra é uma merda, que ele não deveria ter invadido, mas era necessário um grupo fazer o contraponto aos globalistas. Agora, ele invadiu muito claramente, porque o que os globalistas fizeram? Eles ficaram oferecendo, ficaram tentando a Ucrânia com o ingresso na NATO, né, na OTAN. Que seria, basicamente, botar mísseis na fronteira com a Rússia. Exatamente. Quando a Rússia tentou botar mísseis na fronteira com os Estados Unidos, na década de 60, os Estados Unidos... A crise de Cuba, né? Exatamente. O Kennedy fez um bloqueio naval em Cuba e falou, não vai entrar míssil aqui. Já tinha, inclusive, alguns mísseis. Só não tinha as ogivas. Então, eles estavam trazendo material para montar, ele fez o bloqueio. Ou seja, estrategicamente, para um país, ter uma ameaça perto do seu território é intolerável. Dá para entender por que o Putin não quer a Ucrânia na OTAN. Sim. Porque é míssil ali na fronteira dele. Fora que a Ucrânia estava bombardeando as regiões de Donbás, fazendo o genocídio da população étnica russa, né? Isso também aconteceu. Isso aí. Além disso, quer dizer, ali não tem nenhum santo. Genocídio por genocídio, todos eles estão fazendo. Quer dizer, a Rússia já teve os dela, o Stalin os dele. E os Estados Unidos os deles. Mas, assim, mataram 1 milhão de iraquianos, pô. Isso não é um genocídio? 1 milhão de iraquianos na guerra? Os números oficiais são 200 mil. Você acha que não foi mais? Não sei, eu já não sei. Bom, eu não sei, mas nada se compara ao genocídio dos comunistas. Né? Só o Mao Tse Tung são 50 milhões. Sim. Não tem ninguém que bata o Mao Tse Tung na história do mundo. Aliás, o mundo precisa crescer muito mais, talvez, para alguém conseguir bater o que esse cara fez. Espero que ninguém consiga, né? Não é uma competição, viu, galera? Não, tomara que ninguém consiga. Tomara que ninguém consiga. Entendeu? Mas depois ali os concorrentes dele na fila é Stalin, é Hitler e vai indo, né? Um déspota atrás do outro. Enfim, eu estava até falando, da Rússia e da China. Isso. Então, mas a Rússia, por efeito de defesa do interesse dela, ela fez bem de bloquear a Ucrânia por interesse dela. Sim. Para a Europa, para a OTAN e para os globalistas, eles atiçaram a Rússia, usaram a Ucrânia para atiçar a Rússia. Exatamente. Porque o globalista nunca faz guerra, eles jogam os outros na guerra. Como é que foi a Segunda Guerra Mundial? Quem eram? Os nazistas lutando contra quem? Contra o Ocidente e contra os soviéticos também. Contra o Stalin. Que inclusive foram os que mais morreram. E quem financiou o movimento comunista? Quem financiou Karl Marx em 1850? Os americanos? Quem? Globalistas. Os globalistas. É só você ver, se você pegar a biografia do Karl Marx, vai ver onde ele morreu. Onde ele morreu? Os últimos 6 anos ou 7 da vida dele, onde ele viveu e morreu. Londres. Pô, eu entendi. E ele era um internacionalista. Morando num apartamento
de alguém da família, de uma das famílias lá, do Rothschild, não sei de quem, Entendi. que financiava ele, para ele escrever aquele bando de pataquá. Ele recebeu várias heranças, né? Aí, o Revolução Bolchevique, de 1917, vai ver quem fomentou aquilo. Quem fomentou para que eles derrubassem os czares. Ao mesmo tempo, pegaram um louco que saiu da Primeira Guerra Mundial, um soldado maluco austríaco, e deram grana para ele fundar um partido, o Partido Nacional Socialista. Então, eles fomentaram tudo aquilo, eles financiam tudo, e depois eles deixam os caras... E aí pagam de bonzinho resolvendo o problema que eles mesmos criaram, né? E quando destrói tudo, eles vêm lá com o FMI para dar um pacote, uma moeda nova, única, que eles vão inventar também, assim, se você tiver uma guerra e o mundo estiver devastado, ali, eles vão aparecer com um pacote de ajuda, vão aparecer com uma moeda única, é assim que eles vêm ganhando poder no mundo. Levam destruição para as outras regiões. Eles financiam os outros, deixam os caras. Pode crer. Bin Laden, quando resolveu atacar o avião lá nas torres, eu não sei dizer, mas eu suspeito que tenha sido a mando de algum globalista. Não duvido. Inclusive, o próprio Bin Laden foi financiado porque ele era pela da CIA, CIA. ele era da CIA, ele era agente americano. Ele era um operative americano. Sinistro, né? Então. Sinistro. E exato, e isso aconteceu em várias regiões do mundo. E os Estados Unidos têm estado por trás da força do globalismo, né? Infelizmente. Na verdade, assim, os Estados Unidos, a elite americana faz parte da elite global. Uma parte da elite americana é a elite globalista. Sim. Você tem duas elites lá. Você tem uma elite globalista, você tem uma elite antiglobalista que pertence ao deep state militar. Ah, é? Você tem um grupo de empresas que serve ao Pentágono, que são a indústria militar bélica. Pô, mas são eles que estão adorando essa caras, guerra, pô. Mas esses caras são os caras que financiaram o Trump. Entendi. Que é a elite, eu chamo deep state, é uma parte do deep state que não é globalista, que é o complexo militar industrial. Mas por que você acha que eles não são globalistas? Pra mim, o complexo industrial é o maior... Tipo, quem que fica interessado em guerra no mundo inteiro? São os caras, mas eles foram os caras que fomentaram, por exemplo, a eleição do Trump. Mas será que o Trump é realmente... Eu acho que em algum momento do governo Trump, ele rompeu com eles. Por isso que eles... mas eu acho difícil enxergar o complexo industrial militar sem ser globalista, cara, na minha visão. Não, uma parte não é, porque o Pentágono foi durante muito tempo, ele foi uma força contrária ao globalismo. Mas eu acho que eles perderam faz muito tempo, viu? Eu acho que pode ser que eles tenham mudado de lado. Entendi, porque, pô, é eles que ganham com essas guerras, entendeu? Então, para eles não é ruim uma guerra ali, eles vendem arma pra caralho e conseguem fazer o giro do negócio. Acontece que hoje, por exemplo, como o Trump tinha dito lá, os Estados Unidos está pagando a conta, a OTAN é muito caro para se manter. Sim. Porque é a maior aliança militar do mundo. 800 bases militares no mundo todo. Exatamente, você tem base militar na Alemanha, na Itália, nos países que perderam, né, do eixo. E você tem base militar no Japão, tudo que é lugar. Na América do Sul, na Colômbia. Menos no Brasil. A gente ainda mantém uma... Se bem que aqui, se a gente não tiver uma deles, vai entrar uma da China. Então tem que tomar cuidado. Bom. Melhor seria que não tivesse nada, que a gente tivesse nosso próprio armamento nuclear, inclusive. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarchx. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!